Neste vídeo vou demonstrar como utilizar de um ímã para poder, de uma forma fácil, ter uma ideia do tipo de metal de sua ancoragem. Como muitos já sabem, existem diversas recomendações internacionais para a não utilização de aço inox 304L ou inferiores para ancoragens em ambiente externo. O recomendado para ambiente externo é o aço inox 316L ou em ambientes de extrema corrosão o HCR, que é o inox 904. Isso se deve porque o inox 304 é mais suscetível a corrosões e, no nosso caso, pode sofrer corrosão sob tensão, a famosa SCC, sigla em inglês desse tipo de corrosão, a qual foi caso de diversas rupturas em ancoragens pelo mundo, inclusive no Brasil. O mais difícil da SCC é que muitas vezes não conseguimos visualizar a olho nu e só se descobre após o rompimento da mesma. Recentemente na Bahia, houve um acidente onde romperam-se 4 bolts de uma vez, levando o escalador ao chão. E conforme estudo publicado, o principal motivo foi o tipo do inox e a corrosão sob tensão. Também não recomenda-se misturar metais diferentes entre a chapeleta e o parabolt, ou entre o parabolt e a porca, ou entre o parabolt, a porca e a arruela, enfim, entre o conjunto da ancoragem, pois isso pode provocar corrosão galvânica. Neste vídeo vou demonstrar como utilizar de um ímã para poder, de uma forma fácil, ter uma ideia do tipo de metal de sua ancoragem. Aqui eu tenho um ímã, tá? Você pode fazer isso com qualquer ímã. E aqui eu vou mostrar a diferença entre uma chapeleta que não é aço inox, ó. Ela não é aço inox, e o parabolt, olha como gruda bem, e o parabolt também não é aço inox. E aqui uma chapeleta inox 316L, ó, tá? As duas chapeletas são Petzl, mesmo fabricante, a diferença é só o tipo do material. Olha que eu não consigo nem levantar a chapeleta, né? E aqui eu consigo levantar facilmente no ímã. Tá? Aqui eu tenho 3 parabolts. Tá? Então aqui eu tenho um parabolt que não é inox. Aqui eu tenho um parabolt inox 304. Tá vendo? Então observe que a força aqui é muito menor que o ímã faz. Ó. Aqui o ímã cola mesmo. Ó. Tem que fazer força para separar. Aqui ele já tem menos atração. E aqui é o inox 316L. Esse aqui são de marcas diferentes, tá? A Petzl não fabrica 304, né? A maioria dos fabricantes internacionais importados não trabalha com 304. Ou é aço comum ou é 316L. Então você vê a diferença entre um aço comum, um aço inox 304L e um aço inox 316L, tá? A diferença com relação ao ímã. Uma coisa que a gente vê muito às vezes na prática, uma chapeleta que ela tá com um parabolt de aço e uma chapeleta de aço inox 316, eu vejo que aqui eu estou tendo uma mistura de 2 materiais diferentes, o que vai provocar corrosão galvânica. Então, através do ímã, você consegue identificar também se na onde você está trabalhando, com o tipo de ancoragem que você está trabalhando, se o tipo de metal é igual, conforme recomendado, ou são diferentes, e aí você tem a chance de mudar e colocar um equipamento compatível. Bate-inox da Petzl, aço inox 316L. Veja que quase não tem atração, tá? Aqui já é uma chapeleta, um conjunto de chapeleta com corrente caseira, né? Então, um conjunto caseiro, e a gente já começa a identificar algumas coisas. Olha que interessante, ela é fabricada assim, tá? E aqui eu tenho um aço inox, né? Como é caseiro, eu não tenho manual de instrução, mas provavelmente um aço inox 316 ou 304, mas aparentemente um aço inox 316, tá? Na corrente, eu já tenho mais capacidade de ímã. Então eu já tenho um material diferente ao material da chapeleta. Provavelmente é um material inferior. E olha agora na argola. Então no mesmo conjunto, por ser um produto que não é certificado, um produto caseiro, né, eu tenho uma argola e aço comum. E agora olha o mais interessante. Na hora que eu venho na solda da argola, eu não tenho
nenhuma atração do ímã na solda da argola. Olha, eu vou um pouquinho para o lado aqui, ó, e na solda da argola, ou seja, a solda que foi utilizada nessa argola não é compatível com o metal da argola. Provavelmente vai provocar uma corrosão desse equipamento. Então isso aqui fica de lição, sempre estar utilizando equipamentos certificados, né, para você ter uma garantia da sua segurança, tanto física quanto pessoal da área industrial, uma segurança jurídica. E a dica do ímã para conseguir identificar o tipo de metal e a compatibilidade entre os metais. Conclusão: cuidado com ancoragens caseiras, mesmo se utilizados de nomes bonitos como ancoragens artesanais, continuam sendo ancoragens caseiras. Cuidado com ancoragens sem certificação, vocês podem encontrar esse tipo de defeitos. Ancoragens de aço comum, ter certeza que tanto o parabolt quanto a chapeleta é de aço comum, né? E utilizar em ambientes internos, tá? Em locais que não sejam suscetíveis à corrosão. Obviamente, o ambiente interno na frente do mar vai ser um ambiente suscetível à corrosão, deve-se utilizar então um aço inox 316L, tá ok? Ambientes externos ou ambientes suscetíveis à corrosão, utilizar aço inox 316L, não inferior, tá ok? Então há bastante cuidado para que todo o conjunto parabolt, porca, arruela e chapeleta sejam exatamente na mesma liga, para evitar a corrosão galvânica. Cuidado ao adicionar uma arruela, por exemplo, de um outro equipamento nesse equipamento, que o simples fato dessa arruela ser uma arruela de metal diferente pode comprometer a corrosão da sua ancoragem, tá ok? Uma outra situação são ambientes de extrema corrosão. Então, ambientes próximos ao mar ou mesmo ambientes distantes do mar, mas uma atmosfera ao qual propicia muitas corrosões. Por exemplo, um ambiente de rocha calcário longe do mar é um ambiente que normalmente produz uma corrosão mais acelerada. Para esses ambientes, nós recomendamos o modelo da chapeleta da Petzl, que é a chapeleta HCR, né? Que nada mais é do que o inox 904. Muita gente me pergunta sobre o titânio, né? Por que muitos fabricantes, grandes fabricantes, não fabricam materiais de ancoragem em titânio. O titânio ele é excelente para a corrosão e ele é excelente para a resistência mecânica, mas ele tem um ponto bastante negativo. Ele não tem muita resistência para a abrasão. Então, ao momento que você coloca uma ancoragem numa cabeceira de uma via de escalada em rocha, por exemplo, e fica passando a corda ou os mosquetões com muita frequência nessa ancoragem, com essa abrasão ele vai ter um desgaste muito acelerado. Então, para isso, é mais recomendado o uso mesmo da chapeleta HCR, apenas em ambientes ultracorrosivos. Senão, a ancoragem de inox 316L é suficiente para a proteção. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? A ideia da SPLA é sempre estar trazendo informações que aumentem a segurança no ambiente de trabalho e facilite também a escolha na compra dos equipamentos. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente fará o possível para estar respondendo a vocês.